Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Saudade de todos, né? Mas, enfim, estamos bem, né? Espero que todos vocês estejam bem, que estejam em casa, e que realmente estejam aproveitando esse momento para ficar com as famílias, né? Então, nossas aulas foram suspensas, né? E aí agora a gente está voltando, só que de uma forma diferente, cada um na sua casa, né? Então, dessa forma, a gente vai dar início às nossas atividades escolares, né? E vamos começar o assunto de geografia começando um assunto novo agora, que é o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, tudo bem? Vamos dar início a esse novo conteúdo. Então, aqui nós temos um mapa em que mostra a divisão, ou melhor, a regionalização dos países no mundo quanto às condições socioeconômicas, que é dividido em dois grupos de países, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Aí no mapa vocês podem perceber, os países que estão de cor lilás representam os países desenvolvidos, e os países de laranja são os países considerados subdesenvolvidos. E aí, esses países desenvolvidos, eles também são chamados de países do norte e os subdesenvolvidos de países do sul. Então, o que a gente pode perceber? A denominação norte caracteriza os países desenvolvidos, mesmo que este país não esteja localizado acima da linha do Equador. Então, é uma divisão de norte e sul que leva em consideração os critérios socioeconômicos, ou seja, as características sociais e econômicas de cada país, e não levando em consideração a linha do Equador que divide o planisfério em norte e sul. Então, dessa forma, vocês veem que tem países desenvolvidos no hemisfério sul, em relação à linha do Equador, mas que é considerado país do norte. Então, nessa nossa aula, nós vamos tentar entender essas duas palavras, desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Então, como eu falei, os países do mundo, eles estão, de acordo com os critérios socioeconômicos, eles estão divididos nesses dois grupos de países. E aí a gente vai tentar entender o que é o subdesenvolvimento. Então, o subdesenvolvimento, ele é um termo que é utilizado para fazer referência aos países com baixo nível de desenvolvimento econômico, que tem grandes desigualdades sociais, grandes níveis de pobreza, e representa uma grande parcela dos países no mundo hoje. Antigamente, esses países eles eram chamados de países de terceiro mundo, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando havia os países do primeiro mundo, que eram os capitalistas desenvolvidos, de segundo mundo eram os países socialistas, e o terceiro mundo eram os países capitalistas subdesenvolvidos. Mas hoje em dia essa denominação não é mais usada, né? Por quê? Porque com a decadência do socialismo, os países de segundo mundo hoje são muito poucos, né, que são considerados desenvolvidos. Então, essa denominação deixou de existir. E aí passou a ser considerada a questão do desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Então, quais são as origens do subdesenvolvimento? Vocês podem me perguntar, por exemplo, por que existem países que são considerados desenvolvidos e por que existem países considerados subdesenvolvidos, né? Então, esses dois grupos de países, eles são resultantes do processo de desenvolvimento do capitalismo. Então, com a exploração colonial e imperialista, das metrópoles com as colônias, houve uma grande transferência de riqueza das colônias para as metrópoles. Então, nesse momento, as metrópoles colonizadoras que recebiam as riquezas tornaram-se, com o passar do tempo, países desenvolvidos. Já as colônias exploradas, que eram aquelas que enviavam as riquezas, elas ao longo do tempo foram se transformando em países subdesenvolvidos, né? Então, as raízes históricas dessa questão de diferença nos níveis de desenvolvimento está bem relacionada com a questão da exploração colonial. E aí, aqui a gente tem
Além desse critério histórico, dessas questões históricas, a gente tem também algumas questões internas de cada país que contribuem para agravar essa condição de subdesenvolvimento. Então, aqui nós temos algumas desses problemas, como, por exemplo, governos autoritários, ou seja, aqueles governos que comandam sem utilizar a democracia, que estão há muito tempo no poder sem ser escolhido pelo povo. Temos também a questão da corrupção, que é o desvio de dinheiro público para fins particulares, baixo investimento em educação, baixo nível de desenvolvimento tecnológico, modelo de produção que não é eficiente, falta de planejamento familiar, problemas de infraestrutura em geral, infraestrutura educacional, infraestrutura de geração de emprego e renda, diversos problemas de infraestrutura. Então, todo esse conjunto de fatores internos contribui para agravar a condição de subdesenvolvimento de um país. E aí, os critérios que são utilizados para definir um país como subdesenvolvido são alguns critérios específicos. Por exemplo, a dependência econômica e tecnológica, aquele país que não tem uma economia forte, que depende economicamente de outros países, que não desenvolve muita tecnologia, aqueles países que apresentam diversos problemas sociais, como desemprego, desigualdades sociais, a fome, a miséria, entre outros, baixo nível de industrialização, porque a maioria dos países subdesenvolvidos não apresentam industrialização elevada, são baixos os níveis de industrialização, problemas em infraestrutura no geral, entre outros critérios. Então, todo esse conjunto de fatores nos leva a definir este país como sendo um país subdesenvolvido, certo? E o desenvolvimento? O que é que a gente chama de desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento econômico, na realidade, ele é um processo que é avaliado pelas condições socioeconômicas de um país, né? Então, há uma certa diferença entre o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. Qual é essa diferença? Crescimento econômico, ele é um termo mais quantitativo, que leva em consideração a renda, o produto interno bruto e o produto nacional bruto, ou seja, a renda de um determinado país. Então, se houve um crescimento de renda, pode-se dizer que houve um crescimento econômico. Já o desenvolvimento econômico, um país ser considerado desenvolvido, ele leva em consideração questões sociais também, né, como bem-estar social da população, nível de consumo da população, o índice de desenvolvimento humano dessa população, taxa de desemprego, analfabetismo e a qualidade de vida, entre outros fatores. Então, o crescimento econômico relaciona apenas com a renda, com a economia de um país. Já o desenvolvimento, além da economia, tem que se preocupar também com as condições sociais, ou seja, com a qualidade de vida da população daquele país. Então, um país, para ser considerado desenvolvido, ele precisa apresentar boas condições de vida para a população que vive neste local. Aí é uma das características básicas que diferencia, né, o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra o reflexo do subdesenvolvimento na paisagem geográfica. Então, aí você vê uma imagem de uma construção de várias moradias que são consideradas moradias que não apresentam boas condições para a população que mora nessa região. São as chamadas submoradias. Então, isso aí reflete uma situação de subdesenvolvimento. Por quê? Ao analisar essa imagem, a gente já percebe que a população que mora nesse lugar, ele não tem acesso a serviços essenciais, né? Como saneamento básico, uma boa condição de moradia. Então, isso é perceptível nessa imagem que não há essa boa condição de vida para uma população, para a população que mora nessa região. Então,
Dessa forma, isso aí representa as características do subdesenvolvimento na paisagem. E aí, para finalizar, a gente vai encerrar com uma frase do Josué de Castro, quando ele diz o seguinte: o subdesenvolvimento não é, como muitos pensam equivocadamente, insuficiência ou ausência de desenvolvimento. O subdesenvolvimento é um produto ou subproduto do desenvolvimento. É uma derivação inevitável da exploração econômica, colonial ou neocolonial, que continua se exercendo sobre diversas regiões do planeta. Então, o que a gente precisa que você entenda? É que o subdesenvolvimento e o desenvolvimento são fruto do mesmo processo de desenvolvimento do capitalismo. Então, alguns países tiveram condições de se desenvolver melhor e apresentam uma estrutura melhor, e outros grupos de países, por conta desses fatores que a gente já citou anteriormente, não apresentaram esse nível de desenvolvimento. Tá bom, meus amores? Então, a gente vai deixar uma atividade para vocês responderem de acordo com esse conteúdo, tudo bem? Tchau, fiquem em paz.